Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Jornal Social, especial Eleições Autárquicas. Hoje temos aqui o nosso momento alto, temos connosco o nosso camarada Silvino Lúcio, que é o candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal da Zambuja. Silvino, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar presente neste episódio especialíssimo com o nosso candidato a Presidente de Câmara, que serás tu. Em nome da JS, muito obrigado por teres vindo e por partilhares connosco algumas das tuas ideias que tens para esta tua candidatura ao município de Zambuja. Sem mais demoras, queria passar-te a palavra e, embora não seja preciso, porque tu és uma pessoa sebejamente conhecida, as pessoas conhecem-te como tu conheces as pessoas e o nosso território, mas mesmo assim, porque tem sido prática neste podcast, queria que começasses por te apresentar enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto político. Por isso, toma a palavra e diz-nos quem és, de onde vens e ao que vais, por favor. Muito bem, muito obrigado à Juventude Socialista por esta série de entrevistas, portanto, que está a executar aos diversos candidatos. Hoje calhou-me a mim e faço com muito gosto. O meu nome é Silvino José da Silva Lúcio. Penso que, se não todas as pessoas do Conselho, mas grande parte das pessoas me conhecem, porque já ando nesta vida política, vai para 40 anos. Tenho 62 anos, portanto sou casado, tenho 2 filhos, tenho 4 netos e tenho uma vida, portanto, dedicada ao associativismo, portanto, e às pessoas. Comecei em 78, logo no pós 25 de Abril, a trabalhar no grupo dinamizador de Aveiras de Baixo, que incluiu um conjunto de ações dos diversos tipos, atletismo, ginástica, futebol, enfim. Mais tarde ingressei no núcleo das comissões de festas, onde fizemos a requalificação, portanto, parcial, é capaz de ser um exagero, mas parcial da Igreja Matriz, que estava a cair, e que foi inaugurada, portanto, em 1986. Depois, um conjunto de pessoas do nosso partido, do Partido Socialista, portanto, viram em mim um jovem, portanto, com capacidade a junta na altura era da CDU, viram em mim um jovem com capacidades para, portanto, ir ao confronto. Eu escusei-me até à última, porque o meu pai tinha sido autarca em 85, quando houve a coligação do PS com o PSD. Perdeu por 6 votos, mas isso não me fez moça, porque eu não estava nada virado para esse tipo de situações de vida autárquica. Então eles já tinham a lista feita e só faltava o meu nome. E uma vez na Casa do Povo, faltava 2 dias ou 3 para entregar as listas no cartaz, no tribunal. Lá foi o João Benavente, mais o pai do Marco Leal, o António Leal, e mais um camarada que já faleceu. Lá foram à Casa do Povo ter comigo, e tens que assinar. Eu disse, pá, eu assino, mas eu não percebo nada disso. Há aí mais pessoas, pá, há aí um conjunto de pessoas que percebem mais disso do que eu quero pá, na altura era jovem, tinha o sangue na guerra, queria era trabalhar e caçar e estar embrenhado, portanto, no associativismo. E lá fui, ganhámos, e foi um ciclo de 5 vitórias, portanto, consecutivas, que foram 20 anos de Presidente de Junta de Aveiras de Baixo, sempre em crescente. Conseguimos fazer algumas coisas que bem necessitadas. Conseguimos fazer saneamento nos Casais de Lagoa, que não havia. Conseguimos asfaltar as estradas dos Casais de Lagoa, pôr calçadas, fazer jardins nas Virtudes, fazer a recuperação, a regeneração do convento, fazer uma junta, um sede para dignificar, portanto, a autarquia, fazer uma sede nova. No fundo, arranjámos também o largo envolvente à sede. Era uma altura em que havia quase tudo por fazer. Havia quase tudo por fazer, porque, portanto, também, se diga de passagem, também não havia, portanto, dinheiro. Né? Foi quando começou a chegar os fundos, portanto, do primeiro pacote de dinheiro vindo da Europa, foi quando se começou a fazer, portanto, alguma coisa. E depois veio o gosto para a política, portanto fui-me embrenhando. Entretanto trabalhava numa fábrica, que era a ASAI, que agora por acaso infelizmente já está fechada. Onde também assumiste algumas funções, dirigente sindical? Fui dirigente sindical, fiz greve.
Portanto, foram lá os homens da CGTP e da UGT, porque éramos poucos, mas havia ali uma divergência em termos de correntes sindicais lá dentro da fábrica, mas completamente amigos, era tudo malta que se conhecia, portanto não era só por uma questão, enfim, de identificação com os projetos. Trabalhei lá há 20 anos, depois cheguei a acordo com eles, vim-me embora e montei uma empresa, portanto quis ser empresário, quis ir ao mundo empresarial, ver como é que as coisas funcionavam. Tive uma empresa durante 2 anos, que hoje está a trabalhar, é a Sol Garden, não tenho problema nenhum de o dizer, é a Sol Garden e já vai com 22 anos de existência, de plena saúde, portanto respira trabalho com força e tem muito trabalho. E entretanto apaixonei-me pela política novamente e fui para adjunto do nosso falecido e querido amigo e camarada Joaquim Ramos. Tive 2 mandatos, 2000 a 2009 como adjunto dele, e em 2009 ingressei na lista em quinto lugar, e era presidente da Comissão Política. É bom que isso se note, porque noutros locais o presidente da Comissão Política normalmente é sempre a segunda indicação. Mas aqui, portanto, havia outras escolhas e o presidente fez as escolhas dele e trabalhámos bastante para eu entrar. Entrei. Entretanto, ele foi cometido de um grave episódio de saúde, foi substituído por Luís de Sousa e depois fiz parceria com o Luís de Sousa, portanto, como número 2, aí sim, número 2 do Luís de Sousa, onde perdemos a maioria, tínhamos 5, passámos para 3. Foi uma queda, portanto, bastante acentuada, porque o candidato do Joaquim Ramos portanto, era uma mais-valia, portanto, para o projeto, e aqui nas autárquicas, como sabem, os candidatos têm muito a ver, portanto, o partido tem ali um score entre os 32, 35, 36%, mas depois há a mais-valia, portanto, dos candidatos. E ele tinha, portanto, essa mais-valia. Não estou a dizer com isto que os outros não tivessem também, mas, portanto, o que é evidente são os factos, e os factos contra factos não há argumentos. E nesse ano tivemos 54% da votação, temos 5 vereadores, onde eu entrei e onde me tenho mantido até agora, portanto, com altos e baixos. A política também é feita dessas coisas, com altos e baixos, portanto, na vida associativa. Acho que já passei quase por tudo, pelo GDA, pelo Rancho, Ceifeiras e Campino, pelo CCA, pelo Centro Cultural das Zambujense, agora pelo Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo da Aveiras de Cima, Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo da Aveiras de Baixo, fui atleta do GDA, portanto moro cá há 62 anos, portanto sou de cá e cá quero continuar e cá quero desenvolver, portanto, um conjunto de ideias que tenho para o Conselho, eu e a equipa que me acompanha, com certeza, portanto, o faremos. Muito bem. Silvino, agora pegando neste desafio de setembro, neste projeto, quais as ideias base que pretendemos levar a apresentar? Nós temos que trabalhar essencialmente para as pessoas e para aquilo que afeta as pessoas e para aquilo que preocupa as pessoas. Os projetos e acima de tudo, falar a verdade, que é uma das coisas que às vezes na política e somos acusados de faltar à verdade, de prometermos muito e fazermos pouco. Portanto, eu quero centrar, portanto, as minhas ideias, nomeadamente em fazer pouco, mas fazer e fazer bem, fazer à primeira, portanto, para não andar com alterações, nem com prorrogações de prazo, nem com nada. Fazer bem, fazer à primeira. Há 3 coisas que preocupam as pessoas no nosso Conselho, portanto, num estudo que fizemos, portanto, ao mercado, para não dizer uma sondagem. Um estudo de opinião? Estudo de opinião, portanto, há 3 coisas essenciais que preocupam as pessoas. O trabalho, a habitação e a mobilidade e transportes. Portanto, são estes três temas que as pessoas, portanto, sentem uma preocupação acrescida, entre outros. Portanto, o bem-estar urbano, portanto, um bom ambiente urbano, ter as ruas limpas, ter, enfim, as calçadas arranjadas, ter os jardins arranjados, ter os parques infantis, enfim, há um conjunto... Sim, ter o espaço público bem cuidado. Espaço público bem cuidado, isso também preocupa e isso valoriza muito os projetos. Eu acho que aqui, nesta minha, portanto, opinião, estou completamente, portanto, em sintonia com o nosso candidato à Junta e futuro Presidente da Junta, André Salema, porque partilhamos, portanto, e aproximamos-nos muito em termos desta opinião da freguesia, do conceito da freguesia.
Projetos, há um conjunto de projetos, portanto o projeto do esteiro vai começar agora, portanto não é uma ideia minha, mas quero concretizá-lo, quero pôr aquele espaço à disposição das pessoas. Há uma ambição que tenho, que é criar, portanto, um auditório de referência, porque não temos. Portanto, o Conselho da Zambuja, tirando salvo raras exceções, que é o auditório do Sr. Padre, mas enfim, tem um cariz particular e que atividades político-partidárias, portanto, eles não estão para aí virados, e a Câmara tendo um auditório em condições, onde há um projeto muito bonito que eu fiquei até quase com os cabelos em pé quando o vi. É um projeto para médio e longo prazo, mas que daria para fazer as tasquinhas, daria para fazer, portanto, fazer um jogo de futebol de 5 lá dentro, de futsal, daria para fazer conferências, concertos, enfim, uma coisa já com alguma dimensão. Um espaço multiusos. Multiusos, com cerca de 5.000 metros quadrados. E há um projeto também de um terreno que eu gostava que a Câmara o comprasse, mas, portanto, prefiro não o localizar agora. Portanto, é uma ideia. Além dessas, portanto, arranjar a 513, a Estrada Municipal 513, que é uma das grandes estradas de circulação, rever a questão da rota da N3, requalificar, portanto, um conjunto de estradas e de equipamentos urbanos que nós temos para qualificar. Portanto, há um conjunto de ideias que elas serão plasmadas, portanto, no nosso manifesto eleitoral. Coisas, portanto, como disse e volto a dizer, coisas com verdade para que as pessoas se revejam. E há aqui uma mudança, na minha opinião, uma mudança de paradigma que eu acho que é importante, quer ao nível da Câmara, quer ao nível das juntas. É tudo o que façamos para as pessoas e com as pessoas. Eu não tenho despejo nenhum em apresentar um projeto, portanto, fazer uma sessão antes de começar uma obra, portanto, fazer um estudo prévio e apresentá-lo às pessoas e dizer, olha, esta é a ideia que nós temos, o que é que acham? Que é para as pessoas também dar transparência e aproximar as pessoas das decisões. Exatamente, e as pessoas sentirem que aquilo é um projeto deles, em que as pessoas se revêem. Por exemplo, se vissem agora um tipo com os pés aqui em cima, ou com os pés com o rabo aqui em cima da mesa e com os pés aqui, chamarem a atenção, porque as pessoas revêem-se nessas coisas, porque isto é de todos, isto é um bem público, é de todos, e nessa perspectiva é uma das coisas que eu quero, portanto, evidenciar, é que qualquer projeto, seja ele pequeno ou grande, portanto, levarei-o sempre à comunidade onde ele for inserido, levá-lo-ei para a apresentação antes de começar a obra e colher sugestões que possam vir, portanto, a engrossar e contribuir para a melhoria da decisão? Exatamente. Portanto, é um bocadinho essa a perspectiva que tenho, portanto, e em termos de grandes projetos, há aí mais umas coisas, mas depois, a seu tempo, portanto, elas virão cá para fora. Falaste aí de algumas causas que por acaso também são transversais às causas que nós enquanto jovens, enquanto JS Zambuja defendemos, quer a questão do trabalho, quer a questão da habitação, quer a questão da mobilidade, são causas que também nos são caras e tem havido e o que acabaste de dizer é sinónimo disso mesmo, tem havido também uma preocupação da tua parte, da parte do Partido Socialista, da parte até da Câmara Municipal, de acolher algumas das que são as nossas causas e também daquele que é o nosso trabalho político nas causas que afetam os jovens no nosso concelho, e são tudo causas com bastante valor e eu não tenho a certeza que farás um ótimo trabalho ao longo do teu ou dos teus mandatos. No entanto, se eu te perguntasse uma causa principal, uma causa de que no final do teu percurso como Presidente de Câmara da Zambuja as pessoas associassem a ti, o que é que destacarias? Se as pessoas tivessem que pensar numa transformação que o nosso município teve e que se deveu à tua atuação enquanto Presidente de Câmara, qual é que tu gostarias que fosse? Há duas áreas essenciais, na minha opinião, para tirar a máscara para falar. Há duas áreas essenciais. Uma portanto, é a habitação e outra é o ambiente. Portanto, são duas áreas essenciais que nós nos iremos centrar. Para quê? Porque nós temos a trabalhar no nosso município diariamente cerca de 8.500 pessoas. Que a perspectiva, portanto, é engrossar ainda mais com a construção daqueles novos polos de logística que estão a ser agora desenvolvidos junto a Vila Nova da Rainha. Não estão em cima de Vila Nova da Rainha, como foi dito por alguém, portanto, estão ao lado de Vila Nova da Rainha. E é muito bom ter, portanto, trabalho perto, porque hoje em dia o valor que tem nós termos o trabalho à porta de casa, portanto, é um valor grande. Sim. Porque não escusamos de utilizar os transportes públicos, escusamos de utilizar os nossos carros, podemos ir ao bicicleta ou ao pé e ali em Vila Nova da Rainha. Sim, o conceito de Smart City é exatamente esse, é ter os serviços e os trabalhos em 15 minutos. É o conceito dos 15 minutos, é isso, é um conceito que também queremos tentar, portanto, implementar. E para isso
Há pessoas que, grande parte dessa mão de obra, portanto, alguma especializada, outra nem tanto, mas grande parte dessa mão de obra é tudo mão de obra que vem de fora do concelho. Vem aqui e vai-se embora, portanto, e não deixa cá nada. Portanto, vem aqui e dá o seu contributo, como é lógico, dá o seu esforço em termos de trabalho, a sua contribuição em termos de trabalho e leva, portanto, o seu vencimento ao fim do mês. Mas não bebe um café na Zambuja, não compra, portanto, um produto aqui na Zambuja, portanto, vai para as suas casas de origem e o que nós queremos é criar um polo, portanto, de habitação, ou haver a oferta de habitação para que essas pessoas se fixem cá. Porque hoje em dia, um médio agente de logística, se trabalhar mais a esposa, e é comum haver casais a trabalharem, já ganham cerca de 1.600 euros. 1.600 euros, se tirarmos, vamos supor, com rendas acessíveis, um projeto com rendas acessíveis, para um T2 ou um T3, entre 350 a 400 euros, ficarão com 1.200 euros. 1.200 euros ainda podem tirar 200 euros se tiverem filhos para a educação dos filhos, para pôr na creche ou para pôr no pré-escolar, ainda ficam com 1.000 euros. 1.000 euros ainda podem pagar uma prestaçãozinha de um carro. Portanto, ficam ali com 750 euros para fazer o dia-a-dia, portanto, pagar a luz, pagar a água, comer e beberem. Portanto, já é, portanto, uma margem, portanto, com alguma segurança para que estas pessoas possam cá fixar. E se tu mantiveres, portanto, as rendas, enfim, a preços controlados, consegues, portanto, e se tiveres a oferta de habitação, consegues trazer para aqui mais pessoas, mais massa crítica, portanto, mais oportunidades, mais crítica, portanto, mais massa cinzenta, e eu acho que isso é que é importante. O ambiente numa perspectiva, portanto, de devolver, portanto, o verde às pessoas. E devolver o verde às pessoas é criar condições para as pessoas saírem dos seus espaços, da sua casa, e ir até às virtudes, ir até à Mata das Virtudes, ir fazer uma caminhada desde a Zambuja até ao Palácio. Estamos a construir essa solução. Portanto, desenvolver o polo de Manique e criar um polo interativo, portanto, de dinamização e modernização, portanto, enfim, também num percurso por cima do talude do Paulo. Esperando que as pessoas o estimem? Esperar que as pessoas o estimem, é verdade. Infelizmente temos tido ali, portanto, alguns problemas com vandalização, nomeadamente por um grupo que está identificado, até pela própria GNR, que já os identificou. Depois valorizar também num enquadramento, enfim, paisagístico e num enquadramento mais aí virado para o património, o Castro de Vila Nova de São Pedro, que é um polo, portanto, bastante importante para desenvolver e tem ali pano para mangas. Portanto, e criar um museu em Vila Nova de São Pedro, utilizando as instalações da escola primária, porque está devoluta, está sem qualquer tipo de utilização. Valorizar a Casa João Moreira também, como para um restaurante de qualidade, portanto, que tem uma vista soberba para a Etar, mas de qualquer forma tem uma vista soberba para o Val de Almester. Acho que há um conjunto de matérias ligadas ao ambiente que, portanto, era uma das marcas que eu gostava de deixar, portanto, bem evidente nesta minha passagem aqui por Zambuja. Muito bom. Para finalizar, mais uma pergunta. Dentro desta passagem, o papel dos jovens, como é que vai ser, como é que o Silvino pensa em adaptar esta realidade do ambiente? Teremos um papel ativo, é uma mais-valia, não é? Essa opinião nessa vertente. Os jovens são sempre uma mais-valia, quer queiramos, quer não, portanto agora há que enquadrá-los e não há que ter medo, e eu acho que vamos dar mostras neste mandato que não temos medo de apostar nos jovens. Portanto, vamos apostar num jovem que é o Gonçalo, para a Assembleia Municipal, portanto vai num lugar completamente elegível. A ideia que temos é ir nos 3 primeiros, portanto a Presidente da Assembleia, a futura Presidente da Assembleia é uma jovem, o segundo portanto, lugar é um jovem com 30 e poucos anos. Quando aparecer as fotografias, as pessoas vão identificar, portanto, precisamente que é uma lista de jovens, naturalmente vão criticar porque não têm experiência política, não têm aquele currículo, não têm aquele nome, nem têm aquele peso, mas se nós nunca dermos oportunidade aos jovens, eles nunca o terão. E é isso que queremos fazer. Vamos candidatar, e vocês sabem, vamos candidatar a Catarina Lamas, portanto, para a Junta de Freguesia do Alto Concelho, sob hoje que o atual Presidente da Junta anda todo preocupado, portanto, com a nossa candidatura, o que é um bom índice, não é? E com certeza que, portanto, entraremos nas nossas listas. Portanto, eu tenho pedido aos camaradas das juntas de freguesia, portanto, e acho que a lista da Junta de Freguesia da Zambuja
é bem evidente, tem um conjunto muito grande de jovens, portanto, em lugares completamente elegíveis. Acho que é um bom exemplo e eu penso que todos estão a tomar como exemplo essa necessidade de incutir, portanto, no seio das equipas, juventude, portanto, massa crítica, pessoas que não tenham portanto, compromissos com ninguém, que digam aquilo que sentem e às vezes dizem aquilo que outros não conseguem ou têm medo de dizer, mas eu acho que é isso que traz riqueza ao projeto. Portanto, nessa perspectiva, os jovens comigo podem contar, portanto, terão sempre presentes nos meus projetos. Muito bem, obrigado. Bom, e é com esta, fechando com chave de ouro, com esta necessidade e com as virtudes da participação jovem no poder local democrático, que encerramos mais um episódio do nosso podcast. A si e a ti que estiveram aí desse lado a ouvir, espero que tenham gostado deste episódio e que depois desta explicação do projeto do Partido Socialista pelo nosso camarada Silvino Lúcio possamos merecer a vossa confiança já nas próximas eleições autárquicas de setembro de 2021. Muito obrigado, é tudo e cá estaremos para trabalhar por Azambuja. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.